O IPCA de janeiro veio dentro do esperado, registrando alta de 0,16%, exatamente como eu havia até comentado no meu Morning Call. O resultado ficou ligeiramente acima da mediana do Boletim Focus divulgado ontem, que projetava 0,15%, mas ainda assim dentro do intervalo esperado pelo mercado. Bom, vocês já estão aqui visualizando minha tela, e o que eu queria trazer para vocês é que, como eu já tinha antecipado mais cedo no Morning Call, o principal fator de alívio foi a queda de 14,21% na energia elétrica residencial. Exerceu um impacto negativo de 0,55 ponto percentual no índice. Esse recuo foi causado pela incorporação do bônus de Itaipu, é um desconto aplicado diretamente nas contas de luz deste mês. Essa foi a principal razão para termos um menor IPCA, e inclusive é o menor IPCA para o mês de janeiro desde 1994. Por outro lado, o grupo de alimentação e transportes mantiveram pressão sobre a inflação, como eu também já havia destacado. O grupo de transportes subiu 1,3%, puxado pelas passagens aéreas, que teve um crescimento de 10,42%, e também os reajustes dos ônibus urbanos que ocorreram em diversas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Esses reajustes já estavam mapeados e eu até comentei mais cedo que seriam um dos principais fatores de pressão para o índice desse mês. A gente não iria considerar o diesel em sua totalidade como um dos fatores para a pressão no transporte. A alimentação também veio forte, uma alta de 0,96%, seu quinto aumento consecutivo. Alimentos básicos como o tomate, o café moído, tiveram esses aumentos expressivos. Dá para deixar aqui o tomate e o café destacados, porque tiveram esses aumentos expressivos, enquanto itens como a batata inglesa e o leite longa-vida tiveram essa redução e ajudaram a segurar um pouco esse impacto. Como eu falei, esse é o quinto mês consecutivo de alta nos alimentos, algo que já vinha sendo monitorado e que tende a continuar influenciando a inflação nos próximos meses. Bom, agora vocês estão visualizando o relatório Focus que saiu ontem, 10 de fevereiro, e eu queria mostrar para vocês o mês de fevereiro. Como a gente havia comentado, a gente viu aqui que a mediana projetava 0,15, 0,16, super em linha, mas o que eu queria mostrar, na verdade, é aqui, o que a gente consegue visualizar aqui. A gente consegue ver que o cenário indica um IPCA mais pressionados. O Boletim Focus nos mostra que a mediana das projeções subiu de 1,34 para 1,37%. Isso confirma a expectativa de um mês mais inflacionário, sem o alívio da energia elétrica que a gente teve no mês de janeiro. Para março, a gente consegue visualizar que a projeção também subiu. A gente subiu de 0,43 para 0,48. E vale dizer que março também é um mês importante porque haverá a reunião do Copom. Segundo a última ata divulgada, o cenário de inflação de curto prazo segue adverso, principalmente devido ao aumento no preço dos alimentos. Então, diante disso, o comitê já havia sinalizado que, se o cenário se mantivesse assim, haveria novamente um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic. Lembrando que em janeiro o comitê elevou a Selic para 13,25%, justamente por entender que essa decisão é necessária para conter a inflação e garantir a convergência para a meta. Vamos lembrar que a meta ainda é de 3%. A meta para 2025 é de 3%. Mas com o cenário atual, o risco da gente estourar essa meta permanece muito alto.
O IPCA acumulado em 12 meses desacelerou de 4,83% em dezembro para 4,56% em janeiro, mas o Boletim Focus nos mostra que as expectativas não são boas, porque pela 17ª semana consecutiva o mercado elevou a projeção do IPCA para o final de 2025, passando de 5,51% ao ano para 5,58% ao ano. Isso significa que se o cenário de pressão nos preços se mantiver, podemos ter mais um ano de inflação acima do teto da meta. Lembrando que o teto da meta é 4,5%. Janeiro veio dentro do esperado, com um alívio pontual por conta da energia elétrica, mas a pressão inflacionária persiste, especialmente em alimentos e transportes. E como os dados mostram, a expectativa para 2025 segue subindo.